Olá, amigos do Aconteceu Charqueadas. Estamos aqui com mais uma candidata para a entrevista. E antes de começar o papo, eu gostaria de agradecer aos nossos parceiros, patrocinadores, o California Burger, o Açaí do Parcão, o Depósito de Bebidas do Parcão, a Delforte Soluções em Concretos, a Casa do Pet, ao Crepes Lanche e a Autolex. Bom dia, dona Ana Rita. Muito obrigado por ter vindo, né, e ter aceito esse convite do Aconteceu. Né? E vamos então conversar um pouco. Olá, Vanderlei, bom dia. Quero iniciar te agradecendo esta oportunidade de poder estar aqui conversando contigo, sabendo que vai ter um longo alcance, né, para a nossa comunidade de charqueadas. Então, em primeira mão, quero dizer que meu nome é Ana Rita Maria, sou casada, tenho 5 filhos, 4 netos, sou natural de General Câmara. Eu vim para Charqueadas em 1985, mais precisamente no final de 84. Eu perdi meu pai com 3 anos e a mãe com 16 para 17 anos. Então eu vim morar em Charqueadas com a minha irmã. E logo em seguida, no ano posterior, que foi em 85, eu tive a oportunidade de ser agraciada e de conseguir um contrato, porque até então eu já era formada no magistério, no antigo magistério. Isso, e aí eu tive a oportunidade de ter um contrato ofertado pelo então prefeito na época, né? Sim. Que foi para a Escola Cruz de Malta. Então ali eu iniciei a minha caminhada trabalhando com crianças e adolescentes. Né? Sabe que isso aí é interessante. Eu acho que tu já se considera charqueadense, né? Eu sou charqueadense, com certeza. Eu também, eu não sou natural de Charqueadas, eu vim para cá bebê, na verdade, acho que 2, 3 meses, né? Na verdade, não conheço nem a minha cidade natal, onde eu nasci, e eu me considero charqueadense, não adianta, né? Eu morei 11 anos em São Paulo e eu sempre dizia, se eu morrer lá, eu quero voltar para cá, né? Mas eu acho que quem bebe da água do Jacuí não consegue mais. Tive oportunidades, né? Porque eu tenho outros irmãos em outra cidade, né? Mas acabei permanecendo aqui, porque foi aqui que eu tive essa oportunidade de mostrar o meu trabalho como professora, né? Isso é interessante. A história se inicia assim, né? Isso é interessante, porque o Conselho Tutelar, né, vocês lidam com o jovem, com a criança, né? E quem mais, né, além de mãe, né, uma professora, ela vive dentro da sala de aula realidades diferentes de cada família, de cada criança, né? E vocês, como conselheiros, né, vivem isso, né? Cada caso em caso. É a tua primeira vez? Quantas vezes? Ou tu já é conselheira? Essa informação não tenho, tu já é conselheira. Mas quantas vezes é a primeira vez? Coloquei meu nome à disposição da comunidade de Charqueadas em 2013. Então foi a minha primeira eleição em 2013. Porque eu conversei com a minha família e eu estando dentro da escola, percebia várias coisas, ouvia várias qual é a palavra que eu vou dizer? Inquietações. Ouvia várias inquietações dos pais, dos próprios alunos que eu trabalhei no projeto Mais Educação, escola aberta, trabalhava com toda a comunidade, e trabalhava à noite no EJA. Então eu trabalhava com jovens e adultos. Então eles traziam muitas inquietações, os pais traziam muitas inquietações, né? E aí, conversando com a minha família, com colegas minhas que foram chave para que eu esteja hoje no Conselho Tutelar, elas disseram, Rita, coloca o teu nome à disposição da comunidade. Tu tem capacidade de fazer mais do que tu já faz enquanto professora, né?
Então, em 2013, coloquei meu nome, fiquei de suplente, Sim, mas sim. foi uma experiência muito boa. Logo em seguida, ainda em 2013, 6 meses depois, o colega que então tinha ficado em primeiro lugar na eleição, ele tinha feito um concurso e ele passou nesse concurso e saiu do conselho. Então, em julho de 2013, eu assumi o posto de titular do Conselho Tutelar. E estou até hoje, graças a Deus e graças a cada pessoa que confia e acredita naquilo que eu consigo oferecer, trabalhando, garantindo e protegendo. Legal. Sabe, quando eu idealizei aí a questão das entrevistas, né, eu conversei com o pessoal, conversei com a Rose, que é a presidente do Condica, para ver se existia algum problema de eu fazer algum impedimento, alguma coisa, e ela disse não, tanto que ela veio também falar sobre o Condica, foi um papo, né, até porque eu e a Rose a gente se conhece há muito tempo, então aquela coisa bem espontânea. E a Rose é a Rose. É a Rose. A Rose foi minha diretora, trabalhei no Sandel, né? Ah, sim. E aí, e ela disse, não tem problema. Né? Então, a ideia de trazer os candidatos foi justamente, claro, para ofertar essa oportunidade de chegar, né, dentro do público do acontecer. Hoje a gente tem quase 40 mil pessoas, né? Claro, tem gente que não está encharqueadas, mas acompanha Sim. direto. Né? E a outra é justamente um fato que eu sempre comento com todos os candidatos, porque eu me vejo assim, né? E eu estou tendo a oportunidade de conversar com vocês que já estão como conselheiros, né? De conhecer um pouco mais o Conselho Tutelar, porque existe uma nebulosa em cima disso aí. Houve uma mistificação, uma falta de. Não estou culpando o Conselho, né? Mas houve uma falta de divulgação do governo, né? Quando da implantação do Conselho. Até porque foi uma coisa diferente, né? Que foi substituição ao antigo juizado de menores. Eles chamavam comissário de menor na época, né? É isso aí. Ele que ia lá, pegava adolescente, sim, mas ele tinha poder de polícia. Isso. Né? Então essa coisa ficou muito, vamos dizer assim, o Conselho Tutelar herdou esse poder de polícia, esse rótulo. Isso. Não tem poder, mas herdou esse rótulo, e as pessoas não entenderem. Eu falo às pessoas, e durante a conversa vai parecer que eu sou contra os pais, e eu acho que não é isso aí que eu quero passar, assim como vocês também, que o Conselho tem uma finalidade de assessorar a família em uma situação e zelar pelo estatuto, pela garantia dos direitos. É isso aí. Né? E não um poder de polícia de fiscalizar, porque é muito comum, né, essa coisa de achar que vocês é que tem que pegar e não, vocês vão lá ser chamados, ou seja, por demanda. Vocês não pegam um carro e dizem, hoje eu vou dar uma patrulhada. Não existe. É através de denúncias. Então, essa ideia que eu quis oferecer para a comunidade é para que ela conheça um pouco mais do Conselho Tutelar. A real atribuição do conselheiro tutelar. Exatamente. E quem melhor para falar isso aí, senão uma conselheira. Né? Então, eu sei que claro, existe questão, a gente não vai entrar em particularidades, mas seria interessante, né, de pegar e falar um pouquinho como é que é a atuação do Conselho Tutelar, né? Nada muito extenso, mas qual é a atuação do Conselho Tutelar e o que a gente pode pegar e... Só um pouquinho que eu vou fazer um corte. Ligar o cronômetro.
Então, agora sim, pode pegar isso. Embora também tenhamos, eu e as minhas colegas, que o nosso colegiado é formado por 5, né? Toda vez que temos essa oportunidade de estarmos nos departamentos, nos locais de divulgação, nas escolas, Câmara de Vereadores, toda vez que somos chamados para falar com crianças, adolescentes, né, deixamos bem claro qual realmente a nossa atribuição, o que não é, muitas vezes é desconhecido de algumas pessoas, o que realmente podemos fazer enquanto conselheiros tutelares. Sim. O que realmente devemos fazer enquanto conselheiros tutelares, para que não haja equívoco na nossa real ação e atuação. A gente sabe que, e muitas vezes, as pessoas trazem para nós essa fala de que por que vocês não estão no parcão, por que vocês não... Entende? Esse trabalho de atuação no parcão é da segurança pública. Quem faz a segurança é a Brigada Militar. Sim, é isso que eu não tem poder, vocês não têm poder de polícia. O Conselho Tutelar ele não tem poder de polícia, não tem poder de juiz. Inclusive, é claro, no edital, para estar conselheiro tutelar, eu costumo dizer que a gente não é, a gente está. Sim, com certeza. Para estar conselheiro tutelar, precisa apenas ter o ensino médio, para ter o conhecimento, tem que ter um conhecimento básico. Sim, né? Com certeza. E residir no município no mínimo 2 anos. Por que isso? Tu precisa conhecer a comunidade a qual tu está inserida. A comunidade que tu vai trabalhar, a comunidade que tu vai acolher. Porque eu Ana Rita Vanderlei, eu tenho uma postura. Não existe conselho tutelar que aplique a medida apenas em criança e adolescente. A gente aplica a medida na criança e adolescente e também aos responsáveis. Porque o conselho tutelar, ele antes de ser um órgão que protege e garante o que diz, o que preconiza o ECA, ele acolhe a família como um todo. E quando eu converso com famílias, eu tenho alguma denúncia que eu tenho que averiguar, quando eu chego na casa, que eu vou conversar com a família, eu costumo muito dizer que para mim tratar a situação da criança ou daquele adolescente, eu preciso tratar a base. Sim. E trago como exemplo a construção de uma casa. Uma casa, para ela poder ser bem solidificada, as paredes estar seguras, é preciso ter um forte alicerce. Com certeza. E a família é o alicerce. Não existe adolescente e criança sem ter uma base familiar consolidada, uma base familiar fortalecida. Então a gente trabalha com o todo. Trabalha com o todo. Estou trazendo a fala da conselheira Ana Rita para a gente, tá? Isso aí é interessante saber, até porque o que acontece? Quando eu volto a falar, existe uma situação que as pessoas criaram, né, no decorrer do tempo, né, que é uma situação errônea, que na verdade não é bem assim, que as pessoas acham que o Conselho Tutelar é poder de polícia, tem que ir lá no parcão, que tem que ir em baile, que tem que ver. Não é isso aí. Quando fala da família, mostra claramente que sai daquela antiga esfera do comissariado ou do chamado juizado de menores, que eles usavam simplesmente o quê? O Código Civil, né? E aí, não existia o ECA, né? Não existia o ECA, era o Código Civil. Pronto, ia para a FEBEM, né? Depois Casa Lar, aquela coisa toda. Isso era o processo, era muito técnico, né? Engessado, né? Engessado. Com o Conselho Tutelar, nota-se que existe uma outra coisa, que é a parte emocional, porque tu acaba te envolvendo com cada família, porque tu conhece, e eu já comentei isso aí, né, que aquele jovem, né, o adolescente ou aquela criança, ela é o objetivo principal de vocês. Com certeza, criança e adolescente, esse é o nosso foco.
Só que vocês também analisam o porquê está acontecendo aquilo ali para poder, poder acionar os órgãos competentes. Porque vocês não são, como tu mesmo disse, já que para ser conselheiro tutelar tem que ter no mínimo o ensino médio, né? Então vocês não são psicólogos, então vocês não podem analisar isso aí. Então aí é acionado o CAPS, é acionado o assistente social, enfim, todos os órgãos que realmente, eu acho que existe até um nome que vocês falam, que é a rede, né? Isso, eu vou trazer para ti agora na minha fala, tá? Então, é isso aí então, que eu quero assim, saber. Não existe conselho tutelar trabalhando isolado. Sim. O trabalho do conselho tutelar ele é muito importante, mas ele precisa de uma rede de atendimento. Uma rede de apoio, né? Uma rede de apoio. A gente chama rede de atendimento. Quem são essa rede de atendimento? Que nem o promotor costuma dizer. O conselho tutelar ele é a SAMU. Ele dá a primeira acolhida e entrega, direciona para onde precisa se direcionar. Se é caso de CAPS, vai para o CAPS, né? Se é caso de mutilação, essas questões assim, vai para o CAPS. Álcool com adolescente, drogadição com adolescente, CAPS, né? Se é caso de convivência familiar, os laços familiares estão rompidos, né? A gente encaminha para o CRES, que é de alta complexidade, vai tratar dessa questão. Tem profissionais específicos? Os profissionais especializados para tratar exatamente isso. Legal. Né? E aí tem a saúde, né, que vai tratar questões de saúde. E nós temos aí também saúde, assim, a educação. As escolas são as nossas grandes parceiras no sentido de que é a porta de entrada. Porque é ali que a gente visualiza muitas situações que estão acontecendo lá dentro da família. Porque o professor... através da escola, porque o professor ele tem esse alcance com o aluno. Sim. E trago isso para ti com toda a segurança. Porque não é professor. Por ter estado dentro de sala de aula há mais de 25 anos. Não. Sala de aula. Então posso te falar assim com propriedade. E o que me alavancou estar hoje no conselho foi exatamente isso. Tentar minimizar muitas situações que eu via, que eu ouvia, que eram me trazidas. Sim, com certeza, porque imagina, dentro da sala de aula, né, e eu também dei aula há alguns anos, e a gente passa a conviver com aqueles jovens, com aquelas crianças, e reconhece eles, até mesmo quando eles mudam de atitude. O que aconteceu? Está meio, né, de repente aquele menininho ou aquela menininha está muito quietinha, está muito acelerada, mudou o comportamento, algo aí. Né? E é interessante isso aí porque com o conselho tutelar a escola pode acionar, só está acontecendo. Com certeza. É uma parceria fundamental. Enfim, claro que sabemos que tem o Disque 100, né? A Brigada Militar também é uma parceira, que agora com a patrulha escolar. Sim. Né? Tem os telefones do Conselho Tutelar, que é o plantão 24 horas. O Conselho Tutelar ele é 24 horas. Sim, né? não tem. Então, não tem o porquê, não tem como. Então, sempre a comunidade, é importante que a população saiba que o Conselho Tutelar ele é 24 horas. E nós trabalhamos através de denúncia. Muitas vezes tem situações que a gente não sabe. Se não chegar até nós através de uma denúncia, através de uma escola, através de uma ida no Conselho Tutelar, a gente não fica sabendo. Sim, porque o pai, ou enfim, o responsável, o tutor, ele também não necessariamente precisa haver uma denúncia. Ele pode buscar o conselho. Exatamente. Eu estou tendo um problema, eu preciso de uma orientação. Isso acontece bastante, graças a Deus por isso. As pessoas têm esse alcance, né? E essa visibilidade de se sentir à vontade de procurar o conselho tutelar. Até porque o nosso trabalho é um trabalho que ele
tem que ser sigiloso no grupo. Sim. As pessoas têm que entender que elas podem e devem confiar no nosso trabalho. Sim. Nós não podemos sair abrindo o que a gente faz, o que a gente não faz. Então parece que o conselho não trabalha. Nós não podemos dizer. Sim, não tem que estar divulgando. Nosso trabalho é ético e sigiloso. Isso aí, conversando com as outras candidatas, até eu alavanquei, até porque, como eu falei, tem a filha que é advogada, e a gente conversou a respeito disso, né, e ela me evidencia muito a questão do jovem e da criança, até por causa do próprio aconteceu nas publicações, para eu evitar esse tipo de... Porque às vezes a pessoa acha que a rede social é terra de ninguém, e que pode ser colocado qualquer coisa, não é assim, né? Então eu prezo muito isso, né? E quando o que eu estou tentando pegar e falar é justamente o seguinte: essa questão ética, né? Porque vocês trabalham em cima do ECA, ou seja, de toda de uma série de normas, vamos dizer assim. Tem um outro nome que eu não estou lembrando agora. As leis? São as leis, mas não era bem isso, mas tudo bem, né? E aí, se vocês não seguirem aquilo ali, vocês respondem por isso, né? Então, não é uma decisão da Ana Rita, é a decisão do colegiado. Temos que seguir, né? Artigo por artigo. Sim. Saber aplicá-los. E do colegiado, né? Do colegiado, muito importante. Tu não decide sozinho. Importante. Eu não decido nada sozinho, porque depois responde todas juntas. Pois é. Então, o colegiado tem que ser um colegiado fortalecido dentro daquilo que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pois é. Então, realmente é uma oportunidade para o pai, para o tutor, né, se está notando alguma diferença. Porque assim, hoje nós estamos com os jovens sendo bombardeados diariamente com informações, né? Na nossa época aí nós estudávamos na Barça, exatamente, né? E hoje não. Hoje pega um celular, tu tem a maior biblioteca do mundo, está aqui, né? Desde as coisas boas até as coisas ruins. Eu costumo dizer, quando eu vou nas escolas conversar com os alunos, que o celular foi a melhor coisa que foi criada, mas tu tem que saber usar. Sim. Porque o celular ele é uma arma. Se tu não souber usar, vem contra ti próprio. Exatamente. Então, e o pai e a mãe, o tutor, né, às vezes não tem esse alcance tecnológico, principalmente. Com certeza. Né? E aí, infelizmente, quando, como mãe, né, eu como pai, a gente sabe que quando a gente vai lá no hospital e traz um bebezinho, né, tu vai conduzir aquela pessoinha ali, né? E a gente nem sempre sabe como conduzir, porque a gente tem que decidir, né, as coisas, né? E às vezes um pai, um tutor, ele acaba na tentativa de suprir ou de demonstrar carinho, acaba se perdendo, né? Se excedendo muitas vezes na liberação. Exatamente, né? E não tendo um olhar, não tendo um cuidado tão importante para esse pai, para essa mãe, para esse responsável legal por essa criança e o adolescente, acompanhar o que o filho está assistindo, acompanhar o que o filho está vendo. É muito importante. Nós tivemos isso. Vendo, vivenciando, andando. É responsabilidade do genitor. Exatamente. De saber o que o filho está fazendo. De controlar, de cuidar, de também proteger. Né? Porque, como eu falei, com esse excesso de informação, né, eles acabam ficando meio introspectivos, vivem naquele mundo ali, né? E aí o que acontece? Eu falo porque eu vivi uma realidade diferente, né? Que de sentar à mesa, de conversar, né? E eu, quando fui morar em São Paulo,
a pessoa tinha 2 filhos, né, uma menina e um menino, e eles tinham o costume de pegar o prato e sentar na frente da TV. Né? E eu não tinha esse costume, sim, claro, né? Então eu chegava e sentava, eu ficava eu sentava sozinho na mesa, né? E aí aos poucos eles foram, né? Então ela disse assim, nossa, mudou o costume, mas aqui é o momento da gente contar, da gente saber das coisas, porque o pai precisa saber como é que foi a escola, o que está acontecendo, né? O que tu está estudando, né? Eu costumo dizer que o momento de estar à mesa é um momento sagrado, primeiramente, e segundo, de reunir a família. O momento do pai poder ter a escuta do filho. Porque hoje os pais, eles não têm tempo, trabalham, mas precisamos achar tempo para ouvir os nossos filhos. Exatamente. E se a gente não achar tempo para ouvir os nossos filhos, a rua vai falar para os nossos filhos. Exatamente, aí eu vou falar, alguém vai falar. E talvez não seja o ideal para os nossos filhos escutarem no momento. Talvez os nossos filhos não estejam preparados para ouvir o que a rua está dizendo a eles. Sim. Então, a fala do pai, a fala da mãe, este momento, ele é fundamental. Eu costumo sempre dizer, né? Eu tenho esse momento na minha casa. Sim, não estou aqui trazendo... Sim, só uma filosofia. Falácias. Eu não estou aqui trazendo falácias. Eu estou trazendo o que eu vivencio realmente, sabe, Vanderlei? Eu venho de família humilde. Sim. E a minha mãe me dizia assim, lá atrás, né? Na época de pré-adolescente, ela falava assim, vocês têm que ser 2 vezes melhores em tudo que fizerem. Eu não entendi. Vocês têm que ser 2 vezes melhor. Eu não entendia, Vanderlei. E aí, ao longo do tempo, eu fui crescendo, fui me inserindo na sociedade, fui tendo a minha vida, fui fazendo as minhas escolhas. Sim. Porque eu costumo dizer que a vida é feita de escolhas. Sim, com certeza. Porque tu escolhe o que tu quer ser hoje. Eu tive vários motivos para não ser o que eu sou hoje. Eu poderia não estar diante de ti hoje conversando, né? Então, assim, ó, a vida é feita de escolha. Então, hoje eu entendo quando a minha mãe dizia para mim, você tem que ser 2 vezes melhor. Primeiro, não vamos fechar os olhos, né, Vanderlei? Você é pobre e você é negra. Mas nem por isso, Vanderlei, por eu ser pobre, por eu ser negra, eu não correr atrás daquilo que eu acreditava e continuo acreditando para a minha vida e para a vida dos meus filhos. Sim, com certeza. Eu tenho orgulho da mulher que eu me tornei, da mãe que eu sou, dos filhos que eu tenho, né, do marido que eu tenho. A prova tá aí que tu tá como conselheira. A conselheira que eu estou tentando sempre ser. Única e verdadeira. Sabe? E não trago essa minha fala como mimimi, como querer me fazer de coitadinha, jamais. Sabe, Vanderlei? Trago como experiência de vida. E com orgulho, né? Outras pessoas possam olhar e, através de mim, se fortalecer e saber que o sol nasceu para todos. Com certeza. É a gente que decide o que quer, né? Exatamente. Eu lembro de um professor que ele dizia assim, a gente... diariamente a gente joga no lixo vidas que a gente não quer viver. Então, quando tu escolhe, tu não sabe se tu não tem certeza que aquela escolha é a melhor, né? Mas tu tem condições de deliberar, de decidir se aquilo ali é bom para ti ou não, né? Qual o caminho. Então é muito interessante essa fala aí, né? Porque o conselho tutelar, né, ele tem esse papel, né, e aí eu volto a falar, né, de não das pessoas tentarem entender melhor como que ele funciona. Então, essa é a oportunidade que a gente está tendo de conhecer um pouco mais, né, do pai, até de alertar, muitas vezes o pai, como tu mesmo bem dissesses, né, está na correria, né, aí o filho está lá trancado no quarto, está no computador, está no videogame, aquela coisa toda, né? Não, tá bom, a casa está silêncio, né? No primeiro momento acaba sendo cômodo, mas esse cômodo pode te custar. Esse silêncio pode ser perigoso. Pode ter um custo. Pode ter um custo, né? Emocional, físico. Sim, esse adolescente, né? Menino, enfim, que esteja lá no quarto, né,
né, esteja na frente do celular, só no celular, de cabeça baixa, aquela coisa toda. Como diz um humorista, que ele disse assim, que a filha dele ele conhece bem só a parte de cima, porque ela passa o tempo todo né? Então, o pai, o tutor, enfim, né, o pai, a mãe, aquele que mais convive perto, tem que perceber, porque às vezes aquele jovem mudou de característica. Assim como o professor percebe, o pai também tem que perceber. E na grande maioria, Vanderlei, quem percebe é o professor. Sim. O pai, ele muitas vezes não consegue perceber e se choca quando se depara com a realidade. Porque às vezes, dentro da casa dele. Dentro da casa dele. Porque às vezes essa questão, era um menino sossegado, de repente ficou agitado, ficou revoltado. Só que aquilo ali parece ser uma rebeldia, mas às vezes aquilo ali pode ser um grito de socorro. Socorro. Eu preciso. Chamando a atenção. Exatamente. Porque algo está inquietando aquela criança. Né? E a gente sabe que infelizmente, né, Vanderlei, não podemos fechar os olhos, porque na maioria dos casos de situações difíceis, situações de abuso acontecem dentro da própria casa, né? Exatamente. Então a gente... E nós temos uma questão do... É uma estatística bem triste. É triste. E nós temos um caso também da chamada doença do século, né? Com certeza, a depressão. Que é a depressão. A né? depressão. Porque ela não é uma coisa, vamos dizer assim, rotulada, né? Rotulada não, padrão. Sempre vai ser. Para cada ser humano, ela se apresenta de forma diferenciada. Para cada indivíduo, ela se apresenta de forma diferenciada. E infelizmente, para algumas pessoas ainda usam aquela é frescura, né? Não. Aquilo ali é Hoje sério. nós temos que tratar a depressão como uma coisa séria. E eu sabe que futuramente eu quero trazer aqui também no estúdio psicólogos, né, para conversar sobre depressão, né, e eu quero, porque existe uma blindagem, né, dentro da própria mídia de não se falar muito, né, mas a depressão, ela é um passo para o suicídio. Com certeza. É um passo. E infelizmente nós temos dentro da nossa comunidade, né, vários casos que já aconteceram. Aconteceram, né? Um desfecho triste. Triste. E muitas vezes houve um pedido de socorro, mas não foi reconhecido, né? Volto a falar, eu não estou culpando, né? Muitas vezes não chega até nós, Vanderlei. Não, sim. Muitas vezes esse pedido de socorro ele fica dentro do seio familiar. Sim. A família não quer abrir. Não, ela não reconhece. Ou por medo de represália, ou por medo da fala do outro, ou por medo da sociedade, ou porque não reconhece. Ou porque também não reconhece. Não consegue ver que realmente a situação é séria e precisa de cuidados especiais. Olha a importância, né? Isso aí é uma coisa que eu chamo a atenção para a comunidade. Olha a importância que o Conselho Tutelar tem, né? Eu costumo dizer. Porque se mesmo as pessoas soubessem a importância que tem o Conselho Tutelar, não é para invadir privacidade familiar, não é para tirar filho de mãe, porque tem muitos que acham que o conselho tira. Eu costumo me deixar claro, salientar, Vanderlei. O que tira muitas vezes, o que faz um pai, uma mãe perder o poder familiar, é a situação que ele coloca o filho dele. Exatamente. Então ele tem que ter o cuidado do zelo, do cuidado do amor, né? E se ele não consegue dar sozinho uma situação, pedir ajuda. Tem que pedir. Temos aí os órgãos competentes para isso. O Conselho Tutelar está aí para isso, né? E o Conselho faz os encaminhamentos necessários e adequados
Porque muitas vezes o jovem, como a gente falou agora anteriormente, muitas vezes aquela atitude ali é um pedido de socorro. Mesmo que não pareça, mas ele mudou, né? Claro, existem casos e casos, né? Mas eu estou tentando colocar essa situação de que muitas vezes pode-se salvar uma situação. Com certeza, com toda certeza. Buscando essa rede de apoio. Né? Essa rede de apoio, essa rede de proteção, essa rede de acolhimento. Que legal. Olha o que é interessante disso, nessa nossa fala aí. Né? Eu, nesse momento, estava comentando aí, eu estou pensando o seguinte, inclusive fizeste um comentário a respeito do parcão, né? Que muitas vezes, e eu vejo isso, até porque acompanho ali na rede social, né? As pessoas, mas né, tem jovens bebendo no parcão. Sim, mas para um pouquinho. E cadê o conselho tutelar? Não, cadê o pai? Cadê o responsável? Porque se esse jovem, né, menor, está lá, não foi o conselho que levou ele, não foi o conselho que, né, que permitiu. É o pai, é o tutor, enfim, que deu essa liberdade. Né? Então, antes de crucificar o conselho tutelar, tem que pensar o seguinte: por que ele está lá? Né? Ele não tem responsável. Por alguma razão, ele não tem, ou não se consegue contar. Aí sim é a vez do conselho tutelar. O conselho tutelar, ele só atua na falta do responsável legal. No sentido de que, eu vou trazer um exemplo, tá? Sim. Por exemplo, foi apreendido adolescente no parcão porque estava com droga, certo? Sim. Ele vai ser conduzido pela brigada militar até a delegacia de polícia. E aí vocês são acionados. Na delegacia de polícia, eles têm que acionar o responsável legal. Primeiro lugar. Primeiro lugar, o responsável legal. O conselho tutelar ele só vai atuar na última instância, na falta ou na ausência de um responsável legal. Pois é. Seja o genitor, sim, seja um tio, seja uma madrinha, alguém que o adolescente nomear. Sim. O adolescente ele tem direito de nomear alguém para representar em nome dele na delegacia. Então, o conselho ele só atua na falta, na ausência do responsável legal. Veja como isso aí, ó, fora, né, aí na comunidade, muitas vezes é distorcido. Sim, porque eles não têm essa informação. Exatamente. Embora, toda vez, como eu já disse, vou repetir, todavia, a gente, sempre que temos oportunidade, nós conselheiras, sempre que temos oportunidades, estamos sempre reforçando essa parte. Sim. De quem é a responsabilidade. Nós não podemos tirar a responsabilidade de um genitor, de um pai, de uma mãe, de uma avó, de um tio. Nós não podemos tirar essa autonomia deles. Até porque laço familiar é laço familiar. Laço familiar é laço familiar. E não é atribuição do Conselho Tutelar. Não é competência nossa. Nós não podemos fazer isso. Sim, porque vocês, teoricamente, não, mas na verdade na prática, teoricamente na prática, quando tu rompe um laço familiar, e isso é em último caso, né, ele tem duas ações, né? Uma para proteger, mas ao mesmo tempo pode também estar gerando um outro problema emocional. Com certeza. Porque, por pior que seja a família, existe o laço familiar. Com certeza. Aquele jovem, aquela criança, ela tem o convívio. Tá difícil, então aí entra a rede para trabalhar, preparar essa família para o acolhimento, né, desse jovem. Vou trazer um exemplo. Eu gosto de trabalhar com exemplos, de falar exemplos, para ficar claro e entendível para a comunidade. Por exemplo, uma criança que ela é acolhida na casa dela.
é tirada naquele momento da família. Porque naquele momento a família sinalizou não ter condições de estar com aquela criança. O conselho procurou familiar extenso, não achando um familiar extenso. Então, a última medida que o conselho tutelar aplica, a última é o acolhimento. Em caso de negligência, no caso, né, Vanderlei? Sim. Tem que tirar a criança daquela família e acolher. É o último caso. A criança vai ficar lá, sendo cuidada, protegida, mas essa família, Vanderlei, ela vai ser trabalhada pela rede. Ela vai ser trabalhada para que daqui a pouco ela tenha condição de ter esses filhos trazer de volta. Então é a rede que vai trabalhar e vai ver com seus técnicos, com seus psicólogos, com os seus assistentes sociais, que vai ver essa possibilidade desse retorno ou do não retorno. E essa avaliação vai ir para a mesa do juiz. E aí o juiz vai decidir. Vai dar para retornar? Não vai dar para retornar. Se não dá para retornar, essa criança fica numa fila de adoção. Mas deixar claro que não é o conselho tutelar que tira. O conselho tirou, a Rita tirou a criança de uma mãe. Não. A Rita tenta até o último momento, aplicando todas as medidas cabíveis, encaminhando para atendimento aquela família, aquela mãe, cuidando para ver se aquelas crianças estão indo para a escola. Né? Se aquela mãe está precisando de um suporte de alimentação, encaminhando no CRAS, para que ela seja incluída num programa lá do CRAS, né? Seja acolhida por lá. A gente nota direitinho que tu tem o jovem, a criança, né, que o estatuto cuida disso aqui. E ao mesmo tempo está se trabalhando a família para preparar, para trazer de volta. Claro, mesmo disseste, né? Às vezes, ainda aqui está muito difícil. Isso, e não se consegue trazer de volta. E tem situações, Vanderlei, que a gente ainda consegue se trabalhar com a família, a criança ainda é inserida no seio familiar. Sim. A gente ainda consegue. Sim, o exemplo anterior é o limite, é a última instância. Isso, como eu bem frisei. É a última aplicação de medida que se faz. Porque isso ocorre quando ocorre um risco. Medida extrema de risco iminente para a criança ou aquele adolescente. Olha só. Olha como é interessante essa nossa conversa, né? Porque muitas coisas vão ficando mais claras, né? Um amigo pegou e disse assim, por que tu não se candidata? Porque eu não, sabe, eu acho que tem que ter essa vocação, tem que ter essa... eu sou muito técnico, claro, eu também fico consternado quando vejo alguma coisa, a gente faz um pouco de trabalho social também aí, né? Não fico muito divulgando, mas a gente faz um trabalho social, né, dentro da comunidade, né? Mas eu não tenho essa característica eu não conseguiria, porque eu sou muito técnico, mas quando eu me envolvo demais, né? E aí eu imagino o que vocês vivenciam, né? Porque cada caso é um caso, mesmo que seja uma situação semelhante, as atitudes são diferentes, porque cada família é uma família, cada situação é uma situação. E eu imagino a carga emocional em cima de vocês também, porque por mais que não queira, a gente se sente afetado. Sim. Eu costumo dizer que o nosso trabalho, inclusive eu coloquei na minha propaganda, a gente faz um trabalho humanizado, né? Não tem como. E exatamente, usou o termo bem certinho, porque antes nós tínhamos o juizado de menores, que era técnico, era aquilo ali. Era aquilo e era aquilo. Acabou, não tem, né? Hoje não, o Conselho Tutelar tem essa questão de humanizado, um olhar, né? mais aberto. Porque muitas vezes uma família ela pode estar precisando de um apoio, né?
que é só encontrar o caminho. Exatamente. Só encontrar o caminho. Coisa. É pouca Às coisa. vezes, Vanderlei, eu vou dizer para ti, é só uma conversa, às vezes é só um abraço. Eu não sei, Vanderlei, se eu tenho essa minha postura por substância do Vanderlei. Então, eu não sei se eu tenho essa minha postura ou por ter sido praticamente criada e educada pela minha irmã, né? Pelas minhas irmãs, eu costumo dizer. Sim, sim. Mas a gente tem que ter esse olhar humanizado. Não tem como. Não existe ser conselheiro tutelar e não ter esse olhar. Não existe. Ana Rita falando pra ti, tá? Aí pega. Ana Rita falando pra ti. Mas é bem legal, olha. Gostei da conversa, né? Uma das coisas, além desse esclarecimento, né? Eu quero salientar também, porque assim, ó, a nossa comunidade, até pelo fato de que a eleição não é obrigatória, as pessoas não se envolvem, acabam não indo, né? Ou porque as pessoas dizem, não tem criança, não tem filho pequeno. Mas, gente, vamos exercer essa cidadania exato. Em prol das outras crianças. Das outras crianças. Em defesa de todas as nossas crianças e todos os nossos adolescentes, até porque nossos filhos já foram. Sim. E graças a Deus que a gente soube conduzir. E é o nosso pai, futuro também. Mãe, né? A futuro da comunidade isso é o futuro da comunidade. Porque se a gente... a gente está aqui de passagem, né? Daqui a pouco a nossa senha é chamada, né? E a gente tem que deixar alguém no nosso lugar, né? E aí, quem é que a gente tem que deixar no nosso lugar? Aquele que está preparado. Então, a gente precisa proteger esse jovem que vai ser o nosso substituto. Exatamente. Né? Daqui a pouco esse adolescente aí, essa criança, esse adolescente aí, daqui a pouco vai ser um futuro conselheiro tutelar. E é isso aí que a gente pensa e é isso que a gente quer. Com certeza. Poder olhar para trás e ver o quão bom foi o trabalho realizado. Né? E isso aí é uma... E quando a gente vê o nosso jovem trabalhando, eu falo pelos alunos. Sim, eu já ia falar sobre os alunos. Quando eu vejo o aluno meu hoje, casado, com filho, trabalhando, meu Deus. Exatamente. A semente foi plantada. Exatamente, né? Porque veja bem, né? Agora puxar um pouquinho para o lado do professor, né? Mas é exatamente em cima disso aí, porque o professor também é um conselheiro. Com certeza. Né? Ele é um conselheiro, ele é um acolhedor. Um acolhedor, né? E vê, é interessante que uma professora que fez magistério, né? Daqui a 15 anos, né? Ela vai olhar aquele aluno, o advogado, futuro médico, aquela coisa toda, né? A sementinha, né? Deu certo. Né? Então, isso é interessante, essa coisa de comunidade. Então, essa entrevista também é um apelo à nossa comunidade que participe do pleito. Né? Importante, muito importante a participação da comunidade nesse pleito aí do dia 1º de outubro. Dia 1º de outubro. Dia 1º de outubro, certo. Na Escola Cruz de Malta, das 8 às 17 horas, levar título e documento com foto. Inclusive até a Rose explicou muito bem o motivo, o porquê do título, para evitar de que pessoas de fora venham votar não por vamos dizer assim, não por má fé, mas por gostar do candidato, por ter amizade, e não saber que não pode. Não pode, né? Tá. Então, pessoal, se vocês estão convidados, então, dia 1º, né, de outubro, na Escola Cruz de Malta, das 8 às 17. Das 8 às 17 horas, direto, sem fechar ao meio-dia. Eu vou estar lá, né, votando. Né? Olha, nós teríamos muito papo, né? Mas para não ficar muito cansativo, né? Então eu vou estender o convite
para que depois das eleições, né, eu quero fazer, de repente, 2, 3, né, ou os 5 que são o colegiado, né, de repente a gente se reunir, né, não necessariamente aqui, pode ser até mesmo dentro do lado do Conselho Tutelar, e fazer da sede e fazer um novo bate-papo, né, porque é interessante a gente fomentar essa divulgar mais. Exatamente. E aí, o que eu quero pegar e falar para ti, Anaíta, que o Aconteceu está de portas abertas para o Conselho Tutelar e para os novos eleitos. E eu rogo que tu continue Amém. como conselheira, né? Gostei demais de conversar contigo, né? Existe aquela coisa de mãezona aqui, né? Então isso é legal, né? Da gente ver que existe sentimento, não existe arrogância, não existe prepotência. Não é consigo. A Ana Rita, né? Ana Rita, É a Ana Rita, né? Antes de encerrar o papo, eu já está ficando meio longo, eu vou agradecer aos nossos patrocinadores, né, para depois então a gente encerrar. Agradeço então ao California Burger, ao Açaí do Parcão, ao Depósito de Bebidas do Parcão, a Delforte Soluções em Concretos, ao Caps Lanche, a Casa do Pet e a Alta Alex. Ana Rita, muito obrigado pelo papo. A gente poderia se estender muito, né, mais, né, porque tem muita coisa, né? Eu tenho certeza que tu vai terminar, a gente vai encerrar aqui, tu vai dizer assim, puxa, faltou te falar outra coisa. Vai sempre ter, porque é um assunto muito amplo, né? Muito amplo, muito grande, né? Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite do Aconteceu. Volto a afirmar, ele está de portas abertas para divulgar qualquer situação referente ao trabalho de vocês, a enfatizar o trabalho de vocês, né? Deixo a palavra para ti, de repente, se quiser falar alguma coisa para os nossos... Então, assim, agradecendo mais uma vez o espaço ao Vanderlei. Obrigado. Foi um prazer te conhecer. Quero deixar o meu agradecimento a cada canto da nossa cidade, do Guaíba City ao Passo da Cruz ali, a divisa do Passo da Cruz. Exatamente. Né? Que é onde nós atendemos. Tá? Eu tenho atendimentos lá em Guaíba City, né? Então eu quero deixar o meu agradecimento em especial, vou ter que fazer um agradecimento especial para aqui, aproveitar o espaço. Claro. As professoras da Escola Curitiba Malta, foi quando eu iniciei, até menciono. Sim. Professora Arani, professora Nerina, professora Dione, Vera Câmara, professora Maria Aparecida, professora Soni, enfim, me perdoem as outras, mas a todas vocês que me ajudaram, me impulsionaram a estar onde eu estou hoje. Meu muito obrigado às professoras de todas as escolas do nosso município. Todas as escolas. Tá? Legal. E agradecer a minha família que está comigo nessa caminhada. E uma pessoinha que eu preciso agradecer, porque ela vai te ouvir, Vanderlei. Ah, é? Sueli, muito obrigada. Legal. Muito obrigada. Legal. Muito obrigada a todas as pessoas, a todas as pessoas, tá? Todas. Se eu dizer nome, é uma lista enorme, Vanderlei, mas eu precisava citar. Não, tá Essas certo. foram o meu início. Legal. Né? Em 1985. Então, muito obrigada de coração, Vanderlei. O reconhecimento é a melhor forma de agradecer a pessoa, né? Mais uma vez, obrigado, te desejo boa sorte, que, como eu disse anteriormente, que tu esteja... Amém, né, Vanderlei, amém, Vanderlei, né? Que Deus escute. É bom, que Deus tá abençoe. Que Deus abençoe e proteja. Amém, Vanderlei, muito obrigada, muito obrigada.